finalizando ali uma atualização, por isso que eu estava tentando entrar aqui, ó, e ele está dando essa mensagem, tá vendo? Uhum. Então, eles pediram ali 5 minutinhos para concluir essa atualização, eles já vão liberar o acesso. Dá para ser, então, feito... enquanto isso... Dá para ser feito o VAF, então? Então, isso que eu ia dizer. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre o VAF para vocês. Pode ser? Sim. Então, vamos lá. VAF de Minas Gerais. Vocês aí em Minas, vocês recebem através daquele software que o Estado disponibiliza 2 arquivos, né? O arquivo ativos, que são os contribuintes ativos do município, e os arquivos de retorno. Nesse arquivo de retorno vem lá uma série de informações para a gente, certo? O que nós fazemos? E eu vou abrir a base aqui de Valadares, porque é uma base de Minas Gerais, e eu acho que hoje eu não tenho ainda nenhuma base de demonstração de Minas, sabe? Então, de que forma que é feito esse processo? Deixa eu pegar aqui. Você é o Diogo. Lucas e o Diogo. Tem alguma pessoa, algum de vocês aí cuida especificamente dessa parte de VAF? Sou eu, Diogo. O Diogo. Barbacena. O Diogo, que tipo de trabalho que você faz hoje aí, referente a essa informação? Basicamente, durante o ano, né, a gente vai recebendo esses arquivos retornos e e eu vou alimentando o sistema lá e aí a gente depois vai e manda as notificações, né, via sistema, e quando a gente obtém os retornos... Mas você tem algum sistema específico hoje que trata isso? Tem a Sigma. Você é atendido pela Sigma hoje. Mas Conselheiro Lafayette não tem empresa ainda não. Conselheiro Lafayette não. E Barbacena tem a Sigma. Tá. Entendi. Então tá. Então você até é um bom benchmark aí para você. O que a gente faz aqui? Eu recebo aqueles arquivos todos, né? Eu importo lá o RT e o AT, vou dando carga disso. Em cada versão que eles disponibilizam lá, a própria prefeitura sobe essas informações para dentro do sistema. Baseado nessas informações que estão sendo subidas, uma das obrigações que a gente cria no município quando esse sistema é instalado é fazer com que todos os contribuintes do regime normal de apuração submetam eletronicamente o seu arquivo SPED, o seu EFD, para dentro do sistema. Tá? Tanto que você pode ver aqui, ó, tem o total de EFDs encaminhados mês a mês para dentro do sistema. Tá? O que a gente faz com todas essas informações? Tá? Então, eu tenho aqui, primeiro, uma visão da BAMEF entregue. Deixa ele abrir aí. Hoje, a hora que eu cheguei, eles falaram, hoje não era um bom dia para fazer a apresentação, porque a gente está fazendo algumas manutenções aí no servidor nessas bases, e aproveitando que, exemplo, a parte do VAF está em baixa, né, que é comecinho do ano. Aí eu falei, não, mas vai ter que ser hoje, porque o pessoal já está lá esperando. Não, tudo bem, a gente está disponibilizando daqui a pouco para você lá. Por isso que está tendo essas instabilidades aqui, né? Mas vamos lá. Bom, baseado no... Deixa eu pegar aqui uma...
Então, essa daqui é a DAMEF entregue pela empresa. Então, por aqui eu vou ter lá todas as informações, né, as entradas para o Estado, cada um dos valores lançados. E aí você tem uma tela de detalhamento desses valores lançados através do SPED. Então, se eu clico aqui nesse botãozinho aqui, ó, SPED, eu vou cruzar todas as informações que ele lançou lá na DAMEF com o que está escriturado dentro do SPED, tá? E ainda aqui, deixa ele abrir ali, essa base do EFD é pesada, demora um pouco aqui. E baseado nesse cruzamento que ele faz, a gente tem hoje, dentro desse sistema, uma base de fórmulas e regras. Eles estão atualizando lá ainda, não terminou de atualizar. Aqui, ó, eu tenho uma base de fórmulas eles estão me deixando na mão mesmo hoje aqui, viu? Que eles estão mudando a base, tá vendo que ainda não subiram isso aqui, ó, não foram encontrados os resultados. Mas só para vocês entenderem, tá? Por aqui eu crio uma fórmula. Então, exemplo, se eu quero validar todas as escriturações que foram feitas na CFLP 1101. Então eu vou lá e crio uma fórmula para validar essa escrituração. Então eu quero saber, exemplo, se o valor da operação for diferente da soma da base de cálculo mais base de cálculo, operação base de cálculo ST, ST, redução da base de cálculo, IPI, que é a parte de, na verdade é mais outros aqui, né? Base de cálculo mais outros, vai me dar determinada mensagem aqui de validação. Deixa eu abrir aqui uma base rapidinho para vocês verem em produção isso funcionando. Apesar daqui eu não ter, mas isso aqui está bem construído. Ó, eu tenho aqui, ó, uma base de fórmulas, tá vendo? Eles estão subindo lá ainda, aquela base não está 100% já na nova estrutura. Mas você está vendo que eu tenho 1.156 fórmulas que são aplicadas nas CFLPs para validar se aquela escrituração daquela CFLP está correta ou não, tá? Ainda eu tenho aqui um conjunto de regras de contrapartida que eu valido se a entrada é compatível com a saída. Um exemplo, compra para comercialização em venda em ordem já recebida do vendedor remetente. Tudo que está escriturado na 1121, a contrapartida dela sai na 1923. Tá? Então, de que forma que essa regra aqui, eu vou fazer lá, ó, se o valor contábil da 1121, que é a compra, for diferente do valor de que entrou, eu vou dar uma mensagem aqui falando, ó, compra de mercadoria para comercialização é diferente de sua respectiva entrada. Então, eu consigo programar todas as minhas contrapartidas e essa regra aqui é aplicada em um resumo que a gente gera
do EFD por Código Fiscal de Operação e Prestação. Então, se eu pegar aqui hoje deixa ele abrir aqui. Então, ó, esse resumo de Código Fiscal de Operação e Prestação, as linhas que estão em vermelho aqui são linhas que foram consistidas por aquelas fórmulas e, eventualmente, tem alguma diferença que não bate. Um exemplo, essa aqui, ó, o valor contábil não corresponde com a soma das demais colunas. O valor contábil está dando 660 mil. 660 milhões, 731.198. A soma das demais colunas dá 660 milhões, 513.627. Tem uma diferença nesta entrada aqui de 217, ou seja, existe um erro de escrituração dentro desse processo que pode prejudicar o município em 217 mil reais, dentro deste mês de referência, tá? Isso aqui tudo corrigido, aonde que ele vai se refletir? Lá dentro da DAMEF. Por quê? Desculpa. Porque na DAMEF, ele nada mais é que um espelho do que está escriturado dentro do EFD. Se no EFD está escriturado errado, a DAMEF vai sair errada. Então, igual nesse caso aqui, todas essas linhas vermelhas que tem aqui dentro do sistema são erros de escrituração que ocorreu dentro do EFD. E cada uma delas aqui, se você for clicar, ele vai te falar o que tipo de erro que tem. Então, um exemplo aqui, ó, o valor contábil está dando uma diferença pequena, de 1 centavo. Mas tem um outro erro que ele fala, ó, base de cálculo e base de cálculo e imposto estão com valores. A gente sabe que a 1949, ela é uma exclusão, né? Ela não é uma CFOP que entra na apuração do valor adicionado. Então, tudo que está escriturado aqui, teoricamente, não compõe o valor adicionado. E não compor o valor adicionado não deveria ter base de cálculo e imposto, sendo que ela é uma exclusão. Então, as operações que estão escrituradas aqui dentro dessa CFOP com base de cálculo e imposto deveriam estar escrituradas dentro de uma outra CFOP para compor o valor adicionado, e não dentro dessa CFOP aqui, né? Então, exemplo, aqui também, ó, retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração. Com base de cálculo e imposto, está errado. Se eu remetir para demonstração, isso é uma operação de simples remessa, retornou para mim sem base de cálculo e imposto. Está errada essa escrituração aqui, entendeu? Isso aqui provavelmente é uma compra e deveria estar numa CFOP em uma CFOP que entra na composição do valor adicionado, não em uma CFOP de exclusão. Tá? Isso tudo, para onde que ele vai refletir? Aqui na DAMEF. É que aqui vamos pegar aqui. Ele vai demorar um bocado aqui para trazer, mas aqui o que ele traria aqui? Todos os lançamentos escriturados naquela CFOP, item a item, o que ele escriturou dentro do livro fiscal dele, dentro do SPED, tá? Então, qual que é o propósito desse sistema aqui? A princípio ele, primeiro de tudo, identificar todos os possíveis erros de escrituração, para depois que a gente fizer isso, a gente poder notificar as empresas. Realmente eles ainda estão mexendo nessa base aqui de Valadares, por isso que está dando esse erro de leitura aqui do detalhamento da CFOP.
não finalizaram lá ainda essa manutenção aqui. Mas, e aí, baseado nessa leitura, a gente consegue fazer, então, a emissão das notificações. Tá? Aí eu vou emitir todas as empresas que não apresentaram DAMEF, ou apresentaram DAMEF e o regime do cara está como Simples Nacional, ou tem empresas que estão como RPA e estão apresentando PGDAS. Então, tem uma série de distorções ali que dentro desse processo de notificação notificação de omissão aqui, a gente consegue emitir a notificação de forma automática. Tá? Aqui ainda eu tenho... Deixa eu ilustrar. Aqui ainda, baseado nessa geração automática dessa DAMEF baseada no EFD, eu consigo identificar todas as empresas que apresentaram a DAMEF errada. Tá? Por quê? Como eu tenho o EFD, eu gero uma DAMEF baseada no livro fiscal do cara e comparo com a DAMEF que ele entregou lá no estado. Então, um exemplo, essa empresa aqui, eu sei que o resultado que ela deveria apresentar lá na DAMEF dela é de 21 milhões. Ele apresentou de 14, está tendo uma diferença aqui de quase 7 milhões. Como é que eu faço isso? Propriamente a DAMEF mesmo. Eu tenho lá o total das entradas, totais das saídas e todas as exclusões lançadas aqui. Tá? Toda aquela regra de apuração e geração da DAMEF que tem no softwarezinho que o Estado disponibiliza lá para o contribuinte, a gente colocou isso dentro do sistema. Então é como se ele estivesse fazendo o upload do EFD dele para dentro do sistema e a gente gerando uma DAMEF para ele. Tudo bem? Alguma dúvida? Ok, Maurício. Uma dúvida? Eu não sei se hoje o da Sigma, ele tem funções, acho que muito parecidas com essa, né? Tem, bem parecido. Eu assisti alguma vez uma apresentação do sistema deles aí. Eu acho que a única coisa deles que eles não têm é essa parte de parametrização das fórmulas e regras ali, né? Isso eu acho que já vem pré-definido dentro do sistema, né? Isso aí eu nunca vi lá não. Oi? Isso aí eu nunca vi lá não, no sistema não. Ele nunca identificou isso no sistema, não. Isso realmente eu acho que eles não têm essa parte de identificação das fórmulas e regras ali. Isso eles não têm e a gente já tem essa funcionalidade aí a mais, tá? Bom, aqui ainda no sistema a gente tem lá um conjunto de relatórios onde você traz lá comparativo por exercício, curva ABC, quais as atividades que estão sendo desenvolvidas no município, rankings, né, de atividade, por região, por valor econômico e uma série de outros relatórios que faz uma análise da tua economia, né? Como é que a tua economia, se ela está crescendo, faz comparativo com o Estado, o que mais aqui? Uma análise dos repasses, de que forma que o teu índice é formado, o retorno financeiro por contribuinte, isso aqui é muito interessante. Quanto é que cada contribuinte põe de dinheiro no teu caixa, tá? Ele é um relatório um pouco extenso aqui, mas isso aqui é importante para você exatamente mensurar qual é o nível de retorno que aquela indústria te dá, né? Às vezes você olha para a indústria lá, você tem lá uma expectativa do que o cara de fato te traz de dinheiro, mas é aquilo mesmo, né? Então por aqui ele sabe, em cima do valor adicionado dele, dos últimos 2 anos, e em cima do índice de participação dele, ele te mensura, esse cara aqui, de todo o ICMS que ele pagou, ele pôs no caixa do município 8 milhões. Tá? Que mais? Análises
por CFOP, relatório analítico e sintético, evolução do valor adicionado por mês. O sistema pode controlar toda a parte de produtividade dos fiscais também, tá? Em função aí do que vocês têm. Você consegue identificar empresas por tipo de irregularidade. Então, um exemplo, eu quero saber todas as empresas que escrituraram, deixa ele só carregar aqui. É bom. Isso eu quero saber também. Sobre a questão, apesar de estar obscuro ainda, mas está a caminho lá para fazer. Tem algum módulo para fiscalização de cartão de crédito? Que por enquanto ainda como está definido, mas depois que tiver, tem que saber. Nossa, isso é interessante, ele vai falar um pouquinho, mas a nossa parte de cartão está pronta desde novembro de 2017. Ele entrar em vigor em 2018. Só que o Alexandre de Moraes suspendeu. E aí, Maurício? Não, mas no caso não seria das operadoras, seria das receitas. Isso ele vai falar. É a mesma coisa? Não, fala... É a mesma coisa. No fundo, assim, é que até essa suspensão ali, no caso, quando eles fizeram, realmente... Não, mas eu acho que porque a suspensão incide sobre a operadora do cartão, né? Tipo assim, a gente tá querendo pegar cada contribuinte, quanto que ele recebe sobre o seu cartão de débito e crédito. Ou seja, a gente consegue essa informação, porque eu acho que em alguns lugares já conseguem, mas em Minas Gerais isso ainda tá meio escasso ainda. Porque vocês não têm essa informação ainda? Não. Imagina que a gente vai fiscalizar um hotel. Isso. Tem parte de lá que vai gerar ICMS e outra ISS. E para saber se eles estão estruturando correto, para saber qual que é o volume que ele recebeu o cartão de crédito, até para a gente fazer uma checagem para saber se ele... Comparativo. Fato. Isso tem estados, o Rio Grande do Sul fornece, o Rio de Janeiro fornece, que é o total movimentado na máquina de cartão de crédito do cara, quanto que ele recebeu, né, de operações financeiras ali. Você tem algum sistema que faz um tratamento disso? A gente faz o upload dessa informação e compara com o total faturado dele. Legal. Porque eu acho que não é difícil conseguir um convênio com o Estado para ele fazer isso. A gente consegue. Isso depende de um convênio com o Estado, exatamente isso. Tá? Então, se eu conseguir esse convênio e eles liberarem essa base de dados, o sistema consegue tratar essa base para fazer umas simulações para mim do que está arrecadando, do valor? Ele já trata isso hoje já. Ele já trata isso hoje já para diversos municípios já. Na verdade, se fosse implantado mesmo o ISS cartões, a gente não ficaria só no cartão. As operadoras das maquininhas também, entendeu? Elas também é uma prestação de serviço. São 3 cobranças de ISS diferentes em cima dos operadores de cartões. São 3 cobranças diferentes, porque são serviços diferentes. Já estava tudo pronto para implantar em 2018. E aquela base de cálculo nacional, que cada município teria uma participação, lá é apenas uma pontinha do iceberg. O forte está nas prestadoras... Na fiscalização que você vai conseguir exercer, isso mesmo. Exatamente. Então, é bem mais profundo também do que aquilo que recebe os cartões. A gente faz uma análise fiscalizatória também das operadoras, das maquininhas e tudo mais. Tá? Um minutinho só, por favor. Hoje, essa questão de faturamento, se a gente conseguir isso lá, principalmente a questão de hotel. O Boatel, a peculiaridade é que tem uma parte disso que se trata de produto. E a gente sabe, às vezes o cara pagou com o cartão de crédito lá a fatura dele toda, mas uma parte não gerou ISS. Mas se essa informação o Estado passar na informação que dele, a gente vai ter. Se ele pagou com o cartão de crédito o valor, a gente vai saber o volume. A empresa já está pronta para isso. Ela já quando ele faz esse pagamento, a diária dele lá, o auxílio lá deu R$100. Ali dentro está consumo, que é ICMS, e está o serviço, que é hospedagem. Ele passou os R$100. A não identificação discriminada do que é aquilo ali vai pela preponderância que é o serviço, a tributação de R$100 para o ISS.
Mas com esse aqui, se caso a gente conseguir importar essa informação do Estado, a gente vai saber especificamente qual a Isso. parte que ele pagou que é referente a Para ISS. proporcionalizar a fiscalização. Pra fiscalização. Né? Ou igual- Muitos deles nem inscrição estadual eles têm. É. A maioria dos hotéis não tem inscrição estadual, porque ele traduz o consumo lá dentro como serviço, que ele nem Aham. ele abastece aquilo lá de forma individual, nem inscrição estadual tem. Na grande maioria dos hotéis não tem inscrição estadual. Melhor para nós. Aí 100% dele é tributado ao TDE. A minha preocupação aí é o quê? A maquininha do CPF e do CNPJ, que você vai, todo estabelecimento tem. É, Então verdade. 70% da maquininha é do CPF, 30% é do CNPJ. E como que a gente vai pegar isso aí? O sistema trata tudo isso. Inclusive nós já temos aqui, ó, cartões. A gente não trouxe o módulo dele porque está parado desde 2018, mas nós já temos essa ferramenta já, em alguns lugares já estão atuando, tá? Então nós antecipamos isso já tem uns 2 anos e de uma forma diferente que os outros softwares iriam tratar. A gente não iria tratar só as operações, mas as maquininhas. Tem lugar que você chega e o cara vai pagar com o quê? Com cartão. Você precisa de nota fiscal? Não, aí ele tirou a maquininha de baixo. Que é o CPF. Você está entendendo? verdade. Então, quando É, isso aí que quando você Porque- fiscaliza a operadora da maquininha, não tem como fugir. Tá entendendo? Então, a gente hoje posso falar categoricamente que só a nossa empresa tem essa fiscalização das maquininhas, não da operadora só de cartão. Que às vezes o ganho Da lei era o cadastro das maquininhas, né, pela prefeitura, né? Todas as maquininhas têm que ser cadastradas aqui, ia criar uma confusão tremenda até que, né, para cadastrar isso tudo aí. Com esse sistema, quando tiver no ato de fiscalização, a gente já pode previamente já cadastrar todas elas para saber se ele Perfeitamente. fatura. Perfeitamente. Eu só não entreguei o modo dos cartões porque tá parado, mas nós já temos ele. Sim, aí, mas eu acho que aqui Não, não colocou. tem. Não tá, não? Não tem porque a gente não. Ah, sim. O Mas módulo é porque dele. já tava. Mas já está com uma ferramenta nossa, tá? Maurício, será que ele tá guardando a gente? Tá guardando a gente, Maurício? Não. Ele tava lá buscando. O simples é bem interessante, vai mudar um pouco a sua visão